TV Artilheiro. Vamos lá, boa noite a todos. No início agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 1, Curitiba 0 aqui na Arena Castelão. Para iniciar o ciclo de perguntas, eu passo a palavra a Raíssa Martins, do Globo Esporte. Boa noite, Mancini. Parabéns pela vitória. É uma vitória Obrigado. muito simbólica também. E os torcedores, mas também os jogadores sentiram muito ali. O que é que passou pela sua cabeça na reta final de jogo? Um jogo muito quente. Queria mais essa descrição e, claro, também a análise que você faz desse jogo. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que a gente, falando da partida, a gente tem que falar que a gente desperdiçou algumas oportunidades muito importantes que poderiam ter nos dado um pouco mais de tranquilidade na partida. Embora eu acho que o Ceará soube administrar bem na segunda etapa o jogo, soube tocar bem a bola, inverter os lados, né, de ataque. Eu acho que no primeiro tempo a gente, embora tenha sido superior ao Coritiba, havia ainda um pouco de lentidão nos passes, a virada de jogo ela não estava acontecendo como a gente queria, e eu chamei a atenção para esse detalhe, e que foi mudado na segunda etapa. O Ceará realmente fez um grande segundo tempo, foi dono do jogo, mereceu a vitória, teve outras oportunidades, assim como eu já falei, mas acho que o mais importante foi que venceu um adversário que vai estar brigando até o final com a gente pelo G4 e venceu convencendo, né? Fazendo um jogo realmente típico de uma equipe que quer buscar, que quer chegar no G4, que tem as suas limitações, que todos nós sabemos, mas que acima de tudo tem muita vontade, quer muito, e isso tem ficado demonstrado de uma forma muito forte nas partidas, né? O time ele não aceita simplesmente porque fez o gol, baixar as linhas e só se defender. Ele quer fazer o segundo gol, e isso é uma coisa importante, a gente tem que passar isso realmente ao torcedor. Boa noite. Isso, pronto. Pensou, repórter com o microfone desligado. Mancini, quando ele sofreu alterações por uma contusão, uma suspensão, a equipe conseguiu manter o nível. Eu entendo que isso é chave numa competição longa para que você consiga os objetivos. Um time desfalcado consegue vitórias, consegue pontos em casa e fora de casa. Queria que você falasse sobre isso, mas sobretudo sobre Facundo Barceló, porque há muito tempo o Ceará não tem um centroavante que é artilheiro em algum momento. Hoje ele é o vice-artilheiro do Ceará na temporada, com 6 gols, e é o artilheiro do Ceará na Série B com 4 gols. Num time carente do referência, do cara que faça gols. Queria que você falasse, por favor, desses dois assuntos. Obrigado. Vamos lá. Sobre o grupo, eu acho muito importante quando a gente valoriza isso aqui, desculpa, nas entrevistas e mesmo dentro do vestiário, porque essa é uma fala de todo treinador. É importante que todo mundo esteja bem, porque em algum momento da competição a gente vai ter que usar a todos e tudo mais, e isso tem acontecido com uma certa frequência no Ceará. E eu cheguei num ponto do ano onde eu tenho falado para eles que a manutenção do time ou a escalação do time vai depender muito daquilo que está acontecendo naquele momento, seja por ordem de estratégia diante de certos adversários, seja pelo merecimento daquele atleta que entrou, jogou bem e que vai ficar na equipe. Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma equipe mais forte, porque em determinados momentos a gente vai ter que fazer o que nós fizemos lá no jogo contra o Operário fora de casa, onde a gente mexeu em 7, 8 posições, e isso vai voltar a acontecer, e é importante que quando acontecer, essa turma que estiver entrando também dê a mesma resposta, porque aí a gente vai entender que o Ceará realmente está preparado para brigar na Série B, que é um campeonato resistente, não é de tiro curto, diferentemente do estadual, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. É um campeonato que ele é jogado em 6, 7 meses, então dificilmente o atleta vai manter a performance em alto nível durante todo esse tempo. Então por isso que é necessário
né, que ao invés de ter 11, que tenhamos 24 na mesma situação. Aquilo que há 2 semanas atrás era falado que o Ceará precisava de reforços, hoje essa voz já não ecoa mais, porque está todo mundo entregando aquilo que pode. Eu sou muito mais da linha que é importante você ter jogadores comprometidos do que simplesmente buscar peças que venham com salário mais alto, que destoem daquele grupo que nós temos. Então acho que nesse sentido a gente está formando realmente uma equipe que vai brigar o campeonato inteiro. Eu espero que fique sempre no G4, mas se eventualmente a gente não estiver, que a gente esteja na última rodada, que é o importante. Sobre o Barceló, ele é um atleta que chegou, que demorou um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro, porque quando a gente fala na chegada de um estrangeiro, a gente ignora certas coisas que são muito importantes na vida de cada um de nós. A família, o colégio dos filhos, a adaptação à comida, se bem que nós estamos muito próximos do Uruguai e não tem tanta diferença assim na culinária, mas existem outros hábitos da sociedade que até a família se sentir à vontade demora um pouco. E isso aconteceu com todos os jogadores que vieram e acontece em todas as equipes. Mas aos poucos eles vão se integrando e hoje eu já vejo que todos eles estão muito mais maduros, estão mais felizes, a família responde de uma forma significativa na vida do cara e ele dentro de campo ele está correspondendo, né? É óbvio que não é uma função fácil de fazer, porque normalmente há um desgaste muito grande para o atacante nesse sistema, porque ele tem que marcar 2 zagueiros, né? E isso, de certa forma, acaba minando um pouquinho as forças, mas a cada dia que passa ele está mais adaptado. Eu tenho outros atletas também que podem fazer a função, mas a gente acredita muito que o Barceló possa ser esse cara para nos alavancar aí em termos de pontos. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, Boa da noite. Rádio Verdinha e da TV Diário. Interessante você ter falado isso, a questão da adaptação. O Lucas Itaberaba teve lá no Cearacast e ele também falou sobre essa questão, né? Jogadores que acabaram que sentindo essa questão até mesmo de alimentação aqui no estado do Ceará. E falando agora a pergunta em relação a jogadores lesionados. Hoje a gente viu o Richard e o Lourenço saindo com essas lesões e o Paulo Vitor mais questão de cãibra mesmo. Queria que você fizesse uma avaliação desses atletas para o próximo jogo e também se na partida contra o Vila Nova o Ceará já poderia contar com o Matheus Felipe. Nós chegamos num ponto dentro da preparação física e técnica do Ceará que os atletas, quando sentem algum tipo de lesão, são lesões leves, porque eles estão altamente preparados, fortes, né? O nível de força, porque isso a gente tem como medir, está muito bem. Então, nesse sentido, mesmo quando a gente perde os atletas que dá a impressão que o atleta vai ficar um tempo X fora, acaba sendo reduzido até pela metade, né? Felizmente. No jogo de hoje a gente teve o Richard que teve um desconforto, acredito eu que nem seja lesão. E o Lourenço tomou um pisão no calcanhar, no tendão de Aquiles, ele arrancou numa bola, eu até me lembro do lance, e aí o Figueiredo veio para tentar desarmá-lo e acabou pisando no tendão de Aquiles, e realmente a dor ali, ela é intensa, e ele acabou não suportando, ele já havia me avisado, porque ele vinha com essa dor já desde o primeiro tempo. O Matheus Felipe certamente essa semana volta aos treinamentos, não sei se já para o jogo do Vila Nova ele já estará apto a jogar, mas assim, felizmente a gente não tem ninguém com tempo determinado a não ser o Fernando Miguel, que foi uma cirurgia e tudo mais, mas todos os outros atletas estão batendo no departamento médico e saindo com muita rapidez, não só fruto daquilo que está sendo feito em termos de academia e dentro do campo, mas também pela performance do departamento médico, né? Eu aqui já fiz isso em algumas vezes e vou fazer novamente. A gente tem que elogiar a conduta dos médicos, dos fisioterapeutas, que realmente aceleram alguns processos que são interessantes, lógico, sempre dentro de uma decência,
mas é importante que eles também enxerguem essa agressividade, essa coragem que a gente pede para o Ceará ter dentro de campo, que eles também tenham no dia a dia. E felizmente a gente tem visto isso, a gente tem que elogiar o departamento médico do Ceará. Mancini aqui, boa noite. Boa noite, Mancini. Boa noite. André Carvalho, FM Conexão 70. Mancini, eu vi um time alvinegro hoje com uma boa produtividade. Um time com o maior número de finalizações do que o Coritiba, um time com maior roubada de bola, um time com maior número de escanteios, né? E um time com vontade de vencer. Hoje, o Ceará, que nós vimos principalmente no segundo tempo, é o time que Mancini espera para a Série B, um time com vontade de vencer, é o time que Mancini realmente espera nesse campeonato? Não tenha dúvida disso. Hoje é um exemplo daquilo que eu peço para os atletas, até chamei um pouco a atenção deles, porque nós não tínhamos velocidade no primeiro tempo. Embora a gente tivesse o domínio da partida, o Coritiba estava se defendendo com 2 linhas de 4 ali atrás, mas a circulação da bola não era aquilo que eu peço para eles. Já na segunda etapa, não. Aí a gente viu um Ceará realmente mais agressivo, mais corajoso, porque não adianta, se a gente ficar na mesmice, vai ser mais difícil a Série B. Nós temos que tentar implementar um sistema de jogo que seja agressivo em todos os jogos, porque a torcida cantando lá de fora e um time fazendo o adversário ficar ofegante dentro de campo, é uma receita que com certeza a gente vai ter sucesso. É óbvio que cada jogo a gente vê uma coisa de positivo e tem que arrumar outra, porque normalmente é assim, né? Mas é importante dizer que hoje, diferentemente de alguns outros jogos onde a gente fez um belo primeiro tempo e caiu um pouco de produção no segundo, hoje não. Hoje a gente teve 2 tempos quase iguais, melhora um pouco no segundo tempo em termos técnicos, táticos, mas eu acho que a entrega dessa equipe hoje, acho que caracteriza uma equipe que quer brigar para subir. Mancini, boa noite. Boa noite. Agora sim, né? Já é a segunda vez, né? Peço até desculpa pro nosso repórter. Já é a segunda vez que eu acabo confundindo e atrapalhando. Mas, de qualquer forma, boa noite para você. Eu sou Horácio Neto do Jornal O Povo, Obrigado. da Rádio Povo CBN. E, Mancini, a vitória de hoje vem construída de um bom desempenho do Ceará, que não só é marcado por hoje, depois de uma sequência de jogos, 6 jogos de vencibilidade na Série B, que trouxe o time agora para o G4. Claro, não está garantido porque precisa de alguns resultados, mas ainda assim é uma marca muito importante. Eu queria que você falasse desse momento do Ceará, que até recentemente a gente via ali de um mês sem vencer, que era debatido na coletiva, e agora vem de 6 jogos de invencibilidade, que coloca o Ceará pela primeira vez, repito, não garantido, mas coloca o Ceará no G4, desde que o time foi rebaixado para a Série B. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque todo mundo mira o G4, né? Mas é importante você ver performance, é importante você ver que o seu time está a cada jogo ganhando mais coisas, né? Os ajustes acabam sendo mais específicos aqui ou ali. Hoje a gente defendeu muito bem, mesmo com linha de 4. Você vê, a gente vinha jogando com linha de 5 e tinha parado de tomar gol. E aí, de repente, a gente muda, defende com linha de 4 e também não toma gol. Então é importante, eu acho que pouco vale a questão de como você joga taticamente. O mais importante é realmente a conduta do atleta dentro de campo, a percepção daquilo que é necessário e a entrega do jogador. Então ele muitas vezes acaba corrigindo alguns erros do sistema. E eu estou feliz porque não só porque nós vencemos, mas a gente venceu convencendo. Nós até tivemos algumas boas oportunidades no segundo tempo, enfrentamos uma equipe que vai estar brigando lá em cima, uma equipe forte, uma equipe que quando joga dentro de Curitiba é sempre muito difícil vencê-la, né? Mas eu acho importantíssimo neste momento a gente falar dessa sequência do Ceará. Há 2 semanas atrás, entre outras coisas, a gente estava sendo xingado e criticado.
Mas felizmente com o trabalho a gente está mostrando que o Ceará está no caminho certo, que tem muita coisa a ser construída ainda, porque faltam muitos jogos ainda, falta muita coisa, vai vir o inverno no sul do país, ainda vai vir chuva, tem muita coisa a ser vivida ainda, mas é importante você fazer parte de quem está lá em cima, porque quando a pontuação acaba te distanciando demais, você começa a jogar com pressão, com peso nas costas, e a gente não quer isso. A gente quer um Ceará leve, solto, que seja agressivo, que jogue de forma ofensiva, mas que também saiba se defender. Boa noite, Mancini. Boa André noite. Cavalcante, RPC. Queria aproveitar um pouco a sua experiência para falar um pouquinho do adversário, especificamente sobre um jogador. Porque a gente que acompanha o Coritiba mais de perto, a gente viu, até com algum encantamento, o desempenho do Lucas Ronier, num campo difícil, com muita água, contra o Operário na rodada anterior. E a gente imaginava que hoje o futebol dele pudesse aflorar, de repente com mais espaços, não sei, porque teoricamente o Ceará teria mais posse de bola. Queria saber como é que foi a preparação do seu jogo, se entre as preocupações estava o Ronier, e a gente viu que, de fato, o garoto não conseguiu brilhar na noite de hoje. O time do Coritiba é muito bem formado, a gente sabe, né, que é um time jovem, tem vários garotos, e eles estão amadurecendo com o campeonato, eu tenho acompanhado desde o início, não é a mesma equipe que iniciou, é uma equipe hoje mais madura, que oferece pouco ao adversário em termos de espaço, né? Hoje, acredito eu, pela experiência que tenho no futebol, senti um pouquinho até o aspecto do campo, do calor, porque vem de uma cidade muito fria e não é fácil você de repente sair lá de 7, 8 graus, 10 graus e vir jogar aqui com tanta umidade. Mas especificamente sobre o Lucas Ronier, foi montada uma estratégia em cima dele. Nós sabíamos, pela observação que fizemos, que ele é um atleta que vem nos últimos jogos desequilibrando a favor do Coritiba, porque ele tem muito drible. Então nós encostamos um pouquinho mais o PV, como o Coritiba jogou com o Damião à frente, que não é um atleta de movimentações para fora, ele é mais um pivô. A gente abriu um pouco mais os dois laterais, deixando os dois zagueiros com o Leandro Damião. E tanto no Figueiredo quanto no Lucas Ronier, a gente diminuiu um pouco a marcação também, porque observamos que não é um atleta ainda que busca profundidade. A partir do momento em que ele tiver um pouquinho mais maduro e começar a alternar com a bola no pé e a profundidade, aí ele vai dificultar um pouco mais a marcação. Hoje a gente conseguiu fazer uma boa marcação, sempre que ele dominava a bola, o Paulo Vitor estava muito próximo dele, e isso acabou, de certa forma, facilitando a nossa marcação e dificultando para ele, né? Mas é nítido que é um jogador diferente, a gente percebe isso, eu estive muito perto dele ali no campo. É um atleta dotado de uma técnica diferenciada que com certeza vai brilhar. Boa noite, Mancini. Lucas Boa Silva, noite. do Jornal Povo. Parabéns pela vitória. Obrigado. Mancini, queria tratar contigo sobre 2 pontos. Um é a torcida. Você bem falou ao longo da coletiva, né, que há 2 rodadas, há 2 partidas, os jogadores, você também estava sendo xingado. E hoje o torcedor, né, abraçou o clube, veio num horário realmente que não é favorável para muitas pessoas, né, 32 mil pessoas, mais de 32 mil pessoas. Então eu queria que você destacasse um pouco dessa atmosfera criada pela torcida, mosaico também, em alusão aos 110 anos do Ceará, que vai ser comemorado no domingo, e que você falasse, claro, a importância do Ceará, né, também para a sua vida, visando, claro, esse aniversário de 110 anos do clube, o que o Ceará representa para o Wagner Mancini, já que você teve passagem como jogador e conquistou, né, título, e agora como treinador conquistando o título mais uma vez. E é isso, boa noite. Boa noite. Não tenha dúvida que quando você tem um ambiente favorável no estádio, a conexão fica muito diferente, o atleta se enche de energia para ir lá, para buscar, para fazer, ele sabe que ele tem o apoio de fora, é uma mudança muito grande. Às vezes a gente não consegue isso porque do outro lado tem um adversário que está lutando, que está brigando, que também tem uma semana de treinamento, que visa em cima de estratégia montar também uma boa equipe para o jogo. É futebol. Há 2 semanas atrás a gente estava assim. Hoje, felizmente,
a gente, de certa forma, conseguiu resgatar essa conexão com o torcedor. É importante que a gente não largue isso, que isso seja estendido até o final do campeonato. E sobre os 110 anos do Ceará, é uma marca extremamente forte, porque se trata realmente de um time que tem um slogan, o time do povo, né? Então, falar sobre o Ceará realmente me toca, porque eu tive a oportunidade de vestir essa camisa. E eu fico muito triste quando eu sou xingado, porque eu tive a oportunidade de botar essa camisa no peito, entrar em campo e jogar e ser campeão com ela. Então é óbvio que quando eu sou xingado, eu fico extremamente chateado. Eu não estou tirando aqui o direito do torcedor, até porque ele pode fazer o que ele quiser, porque ele paga ingresso para isso. Mas eu tenho, com o Ceará, uma conexão de vida que ninguém vai apagar, né? Porque eu fui jogador, vesti a camisa, a braçadeira de capitão, e como técnico também, da mesma forma, uso o escudo do Ceará no peito. Acho que isso é muito importante, ainda mais nessa data de 110 anos. Parabéns ao Ceará. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, professor. Bom descanso. Valeu. TV Artilheiro.